Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal e também mais um episódio do podcast Resenhas com Zeca Lemos. E hoje eu volto a trazer mais uma resenha literária para vocês. O livro que a gente vai comentar um pouquinho hoje é a obra Carlo Ancelotti, Liderança Tranquila, publicada pela editora Grandiária, aqui no Brasil, em 2018, que é uma autobiografia do Ancelotti, escrita, além dele, também por Chris Brady e Mike Ford, que também conta com um texto de orelha do Tite, que atualmente é o técnico da seleção brasileira, né? Roda a vinheta! Bom, pessoal, o Ancelotti, ele é um treinador italiano, ele que foi jogador, foi meio campo, jogou muito tempo no futebol italiano, jogou pelo Roma, jogou pelo Milan, e que começou a trilhar seus passos na carreira de treinador como auxiliar técnico do Arrigo Sacchi, na seleção italiana, no caso na Copa de 1994, né? E ele, que já tinha sido um jogador de muito nome, um jogador de muito sucesso no futebol italiano, no futebol europeu como um todo, quis ser treinador e passou por vários times, teve várias passagens muito vitoriosas. E ele é, na minha opinião, um dos técnicos mais vitoriosos, um dos técnicos com mais títulos, com mais feitos notáveis no mundo inteiro, ao meu ver. Ele que tem passagens pelo PSG, pelo Chelsea, pelo Milan e pelo Real Madrid, as mais destaque, a gente pode assim falar. No caso do Real Madrid, a gente ainda destaca mais porque no último mês, em junho, o Real Madrid repatriou o Carlo Ancelotti. Ele voltou a ser técnico do Real Madrid, né? O Real anunciou a volta do técnico Ancelotti. E essa biografia é interessante porque, como o nome fala, liderança tranquila, né? No título. A biografia aborda muito esse perfil do Carlo, de líder tranquilo. Que é interessante que, no meio esportivo principalmente, no futebol, a gente muitas vezes tem um perfil do líder associado àquela pessoa que grita, aquela pessoa que se impõe, aquela pessoa que tem um ânimo mais exaltado. E tudo bem, vários líderes são assim. Vários líderes têm esse perfil, né? Mas o Ancelotti, ele é um técnico que teve e tem muito sucesso como líder, como gestor de pessoas, mas ele não tem esse perfil. Ele é uma pessoa tranquila, ele é uma pessoa que prefere muito mais resolver as pendências no diálogo. Ele se mostra como uma pessoa muito mais calma, digamos assim. E o livro vai mostrando ao longo da carreira dele, os times que ele passa, como isso é tratado. Que é interessante que inicialmente isso é visto como algo bom. Esse perfil dele tranquilo é visto como algo positivo, por sinalizar ser um técnico de perfil mais conciliador, mais pacificador, que vai ter mais facilidade de lidar com diferentes tipos de pessoas, de lidar com atletas, de lidar com marcas, de lidar com dirigentes e várias pessoas que estão ali envolvidas na equação do futebol, né? Também por ser muito respeitado, por já ter uma carreira de sucesso, né, como jogador, já ser uma figura muito conhecida no meio. E também trata um pouco das origens dele. Ele que veio de uma família humilde, que teve uma origem um tanto mais rural, mais distante da cidade, que sempre teve esse sonho de jogar futebol e de trabalhar com futebol. E conseguiu, né? E é interessante no livro porque vai sendo mostrado que, ao mesmo tempo que gostam muito desse perfil dele quando o contratam, esse é justamente o motivo, o perfil, as características que são responsáveis por eventuais demissões que ele tem na carreira. Porque mudam de ideia e pensam que o fato de ele ser muito tranquilo significa que ele não se impõe, que ele não tem firmeza, que ele não consegue ganhar o grupo de jogadores, né? É interessante, assim, para quem acompanha futebol, porque muitas vezes a gente vê o que acontece no campo, né? Mas a gente não acompanha, a gente não tem acesso aos bastidores, né? Ao que acontece por trás das quatro linhas.
E esse livro do Ancelotti é muito sobre isso, é muito sobre bastidores, é muito sobre relações com diferentes atletas, com diferentes adversários, diferentes dirigentes, diferentes até investidores, né? E o livro intercala capítulos que são escritos pelo Ancelotti, de relatos, de experiências dele, e capítulos que são escritos por outras pessoas que estão ligadas a ele. E a gente tem alguns depoimentos muito marcantes, como é o caso do Cristiano Ronaldo, do Ibrahimovic, do Paul Clement, que foi auxiliar, assistente dele por muito tempo na carreira. As pessoas que sempre são até um pouco, às vezes, repetitivas quando falam sobre o Carlo, sobre o Ancelotti. Uma pessoa muito tranquila, muito suave, muito calma e diferente do que se costuma ver. Hoje em dia, principalmente, em meio a essa vida, a esse futebol cada vez mais rápido, cada vez mais acelerado, que exige que as pessoas tomem decisões de maneira cada vez mais rápida, é difícil ver esse tipo de gente, ver esse tipo de pessoa mais tranquila, mais calma, que não se altera tanto. Eu, particularmente, simpatizo muito com a figura do Ancelotti. Gosto muito dele como técnico, acho ele um técnico de ideias muito boas, acho que ele tem sim um poder de gestão em relação aos atletas excelente, mas não gostei do modo como o livro foi conduzido. Não gostei muito da maneira como a narrativa foi arquitetada, como a narrativa foi estruturada por ele. Por quê? A história do Ancelotti era muito rica. Era muito rica, muito cheia de detalhes, muita coisa interessante a contar. Tinha tudo para ser uma biografia de mão cheia. É uma biografia muito prazerosa de se ler para quem gosta de literatura, para quem gosta de ler bons livros. Mas ele preferiu conduzir o livro muito por uma ótica de um manual, de ensinamentos, de como ser líder, de como liderar pessoas, de como conseguir ter boas relações dentro do futebol, de como realmente ter esse jogo de cintura em relação às pessoas dentro do meio. A pessoa às vezes joga muito inflado, há pessoas que por vezes são difíceis de lidar, situações que são complicadas, delicadas. E isso terminou resvalando muito numa cultura coach, numa cultura que visa muito mais ensinar os procedimentos, ensinar as regras da vida como se fosse uma receita de bolo, como se fosse simples, como se aquilo configurasse um manual para um eventual sucesso. E bom, tem gente que gosta, tudo bem, tem seu valor. Tem seu valor, há muita gente que elogia, há muita gente que diz que realmente é proveitoso, e são dicas realmente boas as que ele dá no livro, mas eu particularmente não gosto desse estilo. Eu, de modo particular, não costumo simpatizar com esse estilo mais manual de ensinamentos que ele coloca no livro. Eu acho que a história dele era muito rica para ser representada, para ser escrita dessa maneira, como um manual, como uma lista de ensinamentos, como ele coloca. Eu acho que se a biografia tivesse sido conduzida de um modo literário, explorando mais as facetas das histórias da vida dele, do interesse dele pelo futebol, como ele chegou aos clubes, a vida anterior dele, as origens dele, coisas que sim são faladas no livro, mas não com tanta atenção. Eu acho que tinha um potencial para ser um livro muito mais prazeroso. Eu acho que tinha um potencial para ser uma biografia de uma experiência literária muito mais rica. Um exemplo clássico disso, que eu posso falar aqui, um livro que também é da editora Grande Área, também de um treinador de futebol, que eu resenhei aqui um tempo atrás, que é a biografia do Jürgen Klopp, que eu inclusive vou deixar aqui nos cards de vídeo sugeridos para assistirem, se vocês quiserem, que explora muito mais essa questão da vida dele, do psicológico dele, das histórias dele, das novas experiências, vivências, como o futebol moldou, modificou a maneira como ele viveu, como ele se relacionava com as pessoas, de maneira muito mais narrativa, de maneira muito mais explorando as nuances da subjetividade, explorando o potencial que a literatura tem, não se aproximando dessa cultura coach, não se colocando como ensinamentos, como quase como um manual para ser um bom líder.
Eu não simpatizei muito, por isso eu considero um livro interessante. É um livro da história de uma pessoa incrível, muito inteligente, mas que eu não simpatizei muito com o estilo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você já leu o livro, a autobiografia do Ancelotti, comenta aí embaixo o que você achou. Se você curtiu a maneira como foi escrita, se você gostou do estilo ou não, se você concorda ou discorda também de alguma opinião que foi colocada aqui. Comenta aí embaixo pra gente fazer um debate bacana. As redes sociais também, minhas, sempre coloco aqui na descrição do vídeo. Se você quiser também, depois consumir esse conteúdo em formato de podcast, pode acessar qualquer uma das plataformas. E é isso. Um grande abraço e tamo junto.